Fala rapaziada, Murilão na área e hoje eu vou contar pra vocês quem é e como joga Ronald Camarão, reforço do Botafogo para a sequência da temporada. A gente está falando de um jogador de 24 anos, meio-campista e que tem ampla rodagem pelo futebol do Maranhão. O Ronald é formado no Motoclube, que é um time tradicionalíssimo no futebol maranhense, mas ele ganhou projeção nas duas últimas temporadas vestindo as cores do Maranhão. Ele foi peça importante já no ano passado, em 2023, quando o Maranhão foi campeão estadual. Em 2024, ele foi eleito craque da competição, mesmo com o vice-campeonato do time. Ele marcou gols nos dois jogos de semifinal contra o Motoclube, mas o time dele acabou derrotado por Sampaio Corrêa na grande decisão do campeonato. Nessa temporada, o Ronald tem números muito interessantes, são 35 jogos, com 12 gols marcados e outras 2 assistências. Falando um pouquinho sobre a minha avaliação do Ronald, a gente está falando de um jogador que tem uma característica que hoje o Botafogo não tem no plantel, que é desse cara que auxilia na criação, mas que também busca o gol, que finaliza muito de fora da área. Basicamente, todos os gols marcados pelo Ronald no ano foram em chutes de fora da área, então eu acredito que nesse sentido ele pode agregar muito ao elenco do Botafogo. O Ronald ele tem uma característica um pouco parecida com o Bruno César, lembra aquele que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, que era um cara que buscava a finalização o tempo todo. Óbvio que o Bruno é um pouco mais pesado, um jogador um pouco mais cheinho, o Ronald não, ele é um cara bem mais magro, de um perfil mais ágil, mais leve, mas que também tem essa característica de sempre abrir para chutar com a perna canhota, então acho que lembra um pouquinho, dá pra gente traçar esse parênteses. Jogadores diferentes, mas com um estilo um pouco parecido no sentido de ser mais agudo quando a gente está falando de finalização. O Bruno também era um cara que servia, que organizava mais o meio campo, o Ronald não tem tanto essa característica, mas eu citei mesmo para lembrar em relação a essa questão de chutar com pouco espaço. O Ronald, pelo material que eu vi, pelo que eu acompanhei dele, ele é um cara que consegue achar essa finalização mesmo quando não tem um espaço tão amplo para chutar. E isso também pode ser uma característica que agregue para o time do Botafogo. Falando sobre a minha avaliação, o Ronald é um jogador que tem uma característica que hoje o Botafogo não tem no plantel, que é de auxiliar na criação e também finalizar de fora da área. A maioria dos gols marcados pelo Ronald na temporada foram em chutes de fora da área. Então, agregaria uma característica nova ao elenco do Botafogo, que é muito deficitário, principalmente nas características de meio campo. A gente não tem nenhum jogador que auxilia no passe e que também puxa a bola para dar aquela finalização, que tem essa característica de buscar o gol sem ser um jogador de ataque. Então, eu acho que o Ronald pode agregar muito nesse sentido, por ser um jogador com ótima finalização de fora da área. É importante lembrar que o que a gente colheu em relação a essa contratação é que é um jogador que passou pelo departamento de scout do Botafogo, ou seja, diferente das últimas contratações que a gente se acostumou quando o diretor ainda era o Paulo Pelaipe, muita indicação de empresário, jogadores que trabalhavam com uma mesma empresa, essa conotação é diferente, ela vem de uma análise de scout do Botafogo, assim como a do Luquinha também foi, e também a contratação do Jean Paul Herrera. Então eu acho isso muito importante, porque você filtra por característica, acha jogadores que podem se encaixar e jogadores que você quer que estejam no seu clube, não jogadores que um determinado empresário te ofereceu. Pode dar errado? Com toda certeza. O risco de toda contratação, para mim, é a mesma. Óbvio que, quando você tem um cara mais carimbado, um cara que tem mais rodagem no futebol, que conhece mais a divisão, você minimiza as chances de erro, mas pode ser que não dê certo. A gente acabou de ter um exemplo de um jogador que veio com um currículo vasto e acabou não performando. Então eu acho que quando você busca e filtra de acordo com as características que você quer e que você analisa o mercado e que você tem um scout trabalhando, você pode minimizar as chances de erro. Então eu acho que é uma característica legal para as novas contratações do Botafogo daqui para frente. Não só ficar ouvindo empresário e aceitando aquilo que oferecem para a gente. O que a gente pode esperar de um cara como o Ronald Camarão? Um jogador dedicado, que está tendo a maior oportunidade da carreira, é um cara ágil, que tem apreço pela finalização, busca os chutes de fora da área. Tenho certeza que durante os jogos do Botafogo a gente vai ver muito chute de fora da área do Ronald. O que pesa contra? É um cara que nunca foi experimentado na divisão que ele vai jogar agora. O Botafogo é um time de Série B, o Ronald vinha jogando na Série D do Campeonato Brasileiro, era destaque do Maranhão nessa divisão, mas nunca foi testado numa divisão acima. Eu acho que isso preocupa um pouco porque é um jogador que não tem esse tarimbo, sabe? É um cara que não tem essa rodagem na divisão que a gente disputa. Porém, eu acho que é um bom prospecto, eu acho que é um jogador que pode ajudar o Botafogo nesse momento. Eu acho que pode ser muito interessante, a gente pode estar descobrindo um bom jogador que estava aí meio escondido lá no futebol do Maranhão, e isso pode ser muito bom para a gente porque o custo é baixo e isso facilita também depois para uma futura negociação. Mas, pensando pro agora, eu acho que o Botafogo precisava de jogadores
mais fortes, jogadores com mais nome e mais rodagem no mercado. Eu não acho que só contratar medalhão resolve o problema. Porém, eu acho que só contratar apostas, aí sim você não resolve o problema. Pode ser que todo mundo dê certo, pode ser que o Luquinha seja um baita jogador, pode ser que o Jean Paul seja o melhor lateral que já passou pelo Botafogo, pode ser que o Ronald Camarão seja o talento que ninguém viu. Pode ser tudo isso. Mas também pode não ser nada disso e a gente seguir tendo dificuldade nessa Série B. Porque hoje o Botafogo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, se encontra na zona de rebaixamento, tem dificuldade para jogar, não consegue achar alternativas, principalmente no setor ofensivo. Então, acredito que você contratando jogadores mais experientes, jogadores que tenham mais rodagem na divisão, até para suportar essa pressão seja melhor. Não é o caminho que o Botafogo está seguindo. O Botafogo tem contratado jogadores de baixa idade. O Luquinha tem 23, o Ronald Camarão tem 24, o Jean Paul tem 20. É um perfil completamente diferente e jogadores que não têm experiência de Série B. Vamos torcer para isso dar certo, vamos torcer para que essa aposta do Botafogo dê certo. Acho um pouco arriscado, mas acho o perfil dos jogadores interessante. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com um amigo botafoguense que ainda não conhece muito sobre o Ronald Camarão, novo reforço do Botafogo para a sequência da temporada 2024. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente faz aqui no canal. Fechou? Valeu!